Olá! Neste trimestre, nós estamos estudando em nossa Escola Bíblica Dominical sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre a atualidade dos dons espirituais em nossa lição de número 4. É importante nós destacarmos no início desta reflexão que a doutrina pentecostal, ela crê na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. É importante também, nesta reflexão, nós analisarmos algumas definições gerais sobre o dom. Este termo, dom, ele significa um presente, uma dádiva, algo que foi dado por graça, uma distribuição, uma concessão, uma partilha. Um outro termo que precisamos também entender é relativo aos dons naturais. Eles têm sua origem em Deus, no ato da criação e se manifestam na natureza geral. São eles, por exemplo, a água, a luz, o ar, a água, que já falamos, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna e os alimentos. Há também os dons humanos, que também merecem a nossa atenção no início desta reflexão. Eles são concedidos por Deus na esfera do ser humano e são verificados, por exemplo, nos talentos, nas aptidões, nas virtudes e também nas vocações inatas. Então, há uma diferença muito importante também na definição dos termos dom espiritual e dons espirituais. O teólogo pentecostal Stanley Orton, ele define o dom espiritual como uma dotação, ou seja, uma concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente. Para quê? Para o serviço especial na execução, dos propósitos divinos para e através da igreja. Ou seja, eles agem como faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Já os dons espirituais, no contexto bíblico do Novo Testamento, refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos por meio do Espírito Santo, para o auxílio na propagação do Evangelho de Jesus Cristo e também para a edificação da sua igreja. Então, os 9 dons, eles são listados na Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 12, versículos de número 8 até o de número 10. Então, estes dons, eles não são simplesmente flores ou ornamentos, mas eles são o quê? Ferramentas do Espírito Santo para equipar a igreja a fim de que ela cumpra a sua missão com eficiência. O pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, no dicionário teológico publicado pela nossa CPAD, ele conceituou os dons espirituais como sendo recursos extraordinários que o Senhor, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos santos, conforme nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 32. Também com o objetivo de ampliar o conhecimento do poder e também da proclamação do povo de Deus, conforme os Atos dos Apóstolos nos informam lá no capítulo de número 1, versículo 8, e também em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 4 e 5. E, por último, para chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina, conforme nós encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, verso 20, e mais uma vez nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 4, versos 29 e 30. Então nós percebemos, que os dons espirituais, eles possuem propósitos, ou seja, eles têm finalidades específicas. Os dons espirituais, eles edificam a igreja. 1 Coríntios, no capítulo 12,
e também no capítulo 14 nos falam sobre isso. Os dons espirituais edificam o crente. Efésios, capítulo 4, faz menção sobre isso. Os dons espirituais, eles capacitam o crente para testemunhar a Cristo. Atos, capítulo 6 e também 1 Coríntios, no capítulo 2, nós encontramos referências a estas afirmações. Os dons espirituais, eles capacitam o crente para ganhar almas para Cristo. Nós encontramos esta realidade lá no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos e também no capítulo de número 9. Os dons espirituais, eles glorificam a Cristo. João, capítulo 16, faz menção sobre isso. E os dons espirituais, eles confirmam a palavra de Deus. Nós temos também duas referências muito importantes e quando a gente fala nessas referências, é muito válido, né? Que você possa, no seu estudo, olhar para essas referências com bastante cuidado. Marcos, capítulo 16 e Hebreus, capítulo de número 2. E os dons espirituais, eles são úteis para o serviço cristão. 1 Coríntios 12, a carta de Paulo também aos Efésios, no capítulo 4, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, fazem menção a esta realidade. Então, como eu disse no início desta reflexão, a doutrina pentecostal, ela defende a atualidade, também chamada de contemporaneidade, dos dons espirituais. Isto, na verdade, significa que os dons espirituais, conforme estão relatados ali em 1 Coríntios, eles não ficaram perdidos na história e nem que eles devem ser desprezados. Por quê? Porque o propósito deles é a contínua edificação da Igreja do Senhor. Existe um pensamento não pentecostal, claro, chamado de cessacionismo, que defende a ideia de que os dons espirituais eles cessaram literalmente na história quando eles cumpriram um objetivo específico num determinado período de tempo. O pastor Alexandre Coelho, em sua reflexão sobre o ensino bíblico do Espírito Santo e a sua operação na vida da igreja, ele destacou que este cessacionismo é, na verdade, uma teoria que acredita que os dons espirituais, como foram relatados no Novo Testamento, só existiram no primeiro período da história da igreja. Ou seja, essa época em que os dons teriam cessado, situa-se para alguns no momento da morte do último apóstolo, João, no fim do primeiro século. Há um outro grupo, ou seja, outros, colocam o quarto século de nossa era como a data do fim da validade dos dons espirituais. Então, essa teoria ela é divulgada predominantemente por cristãos que aderem à linha reformada de interpretação da Bíblia Sagrada. Entre as alegações para o cessacionismo está a convicção de que milagres e sinais foram usados por Deus para reiterar a mensagem do Evangelho e que uma vez que o cânon sagrado foi completado, os dons, então, dentro dessa visão, não teriam mais razão de existir. Se o cânon já foi completado, não há mais espaço para novas revelações na igreja. Então, é dito ainda que todos os cristãos possuem o dom do Espírito e que a história mostra, dentro desta interpretação, que estes dons haviam cessado. Então é importante nós destacarmos aqui que o pentecostalismo, ao contrário do cessacionismo, ele defende a atualidade da manifestação dos dons espirituais. Essa doutrina é chamada de continuista. Então, ainda utilizando esta importante reflexão elaborada pelo pastor Alexandre Coelho, esta reflexão sobre um ensino bíblico do Espírito Santo e também a sua operação na vida da igreja, ele também destacou que enquanto vários pensadores cristãos, avessos, claro, à contemporaneidade dos dons, ensinam que eles deixaram de existir quando o último apóstolo morreu, a própria Bíblia Sagrada jamais disse
que os dons tinham uma data de validade, ou seja, que deixariam de existir a partir de uma determinada data. Eu vou ler aqui uma parte da defesa continuista, elaborada e compartilhada pelo pastor Alexandre Coelho nesta importante reflexão. Os teólogos que criticam o continuismo, eles se valem da ideia de que alguns dos pais da igreja não viam em seus dias as manifestações espirituais conforme estão relatadas aqui no Novo Testamento. E por isso, esses pais da igreja entenderam que os dons cessaram por não serem mais necessários para os seus dias. O fato de os chamados pais da igreja não mencionarem as manifestações dos dons ao longo da história não se comprova um argumento idôneo para questionar o continuismo. Um estudo bastante honesto e profundo a respeito da história da igreja mostra que houve sim várias ocorrências de manifestações ao longo de toda a história. Além disso, a ideia de que os dons cessaram porque não são mais necessários não é um argumento bíblico, e sim uma opinião meramente humana. O ensino de Paulo aos Coríntios não proíbe a manifestação das línguas, mas orienta os coríntios sob a forma correta dessa manifestação, conforme encontramos em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículos de número 26 até o versículo de número 28. O pastor Alexandre ainda continua falando nesta importante reflexão que, se analisarmos o texto de Paulo, nós veremos que ele pede que os dons sejam manifestos, com ordem no culto, sem atrapalhar a liturgia da congregação. Então, na prática, o apóstolo corrige não os dons, mas a sua utilização desestruturada no culto. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 39, deixa isso muito bem claro. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então essa é a orientação de Deus para a igreja em nossos dias. Nós podemos sim praticar os dons espirituais se o recebermos. Paulo, conforme vimos, não proibiu os dons espirituais. Ele apenas ensinou a igreja a tratar deles de uma forma muito correta. Um outro aspecto importante que nós vamos analisar ainda nesta aula diz respeito à classificação dos dons espirituais. O pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desta revista que estamos estudando, ele destacou que há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpretam como únicos, os apresentados nos versículos 8 a 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Então o pastor Ezequias, ele destaca também que o apóstolo Paulo também apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, ou seja, uma com 8 dons no versículo de número 28 e outra com 7, incluindo algumas repetições aqui da primeira lista nos versículos 29 e 30. Existe também uma lista em Romanos e uma outra na carta de Paulo aos Efésios. Em Romanos, lá no capítulo 12, versículo 6 até o 8, e na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 8 até o verso de número 11. Então o pastor Ezequias também destaca nesta lição, nesta reflexão, que há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais, elas seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Então é importante nós notarmos então que em nenhum lugar
o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação, inclusive, está plenamente de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Existem, então, pelo menos duas classificações para os dons espirituais. Uma classificação denominada teológica e uma outra denominada bíblica. É importante também nós termos em mente que estas classificações elas existem para cumprir um propósito especificamente didático. A classificação teológica, ela considera, então, os dons mencionados em três grupos de 3 dons. Ou seja, aqueles que estão listados, relacionados nos versículos de número 8 até 11. Então, a divisão mais conhecida é a seguinte. Primeira, os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Segunda, os dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E terceira, os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. A classificação bíblica, ela segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo Paulo. Primeira, os dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Segunda, os dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e também o dom de discernir os espíritos. Terceira, os dons de adoração, variedade de línguas e também interpretação de línguas. Então observe que os dons mencionados em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 8 até o 11, são tecnicamente chamados de os 9 dons espirituais. Vamos analisar então, mesmo que de forma objetiva, o significado de cada um desses dons. Eu selecionei uma parte do estudo sobre os dons espirituais que você pode acompanhar até de uma maneira mais profunda na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela nossa CPAD, como referência para nos auxiliar na compreensão de cada um desses dons. Então, o primeiro, o dom da palavra da sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, essa mensagem, ela aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou a um problema específico. Segundo dom, o dom da palavra do conhecimento. Trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito das pessoas, também de circunstâncias ou de verdades bíblicas. O terceiro dom é o dom da fé. Não se trata aqui da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo Espírito Santo, que capacita o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e também milagrosas. Quarto dom, os dons de curas. Esses dons, eles são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, claro, por meios divinos e sobrenaturais. O plural mencionado neste momento, dons, indica curas de diferentes enfermidades e também sugere que cada ato de cura vem de um dom especial do nosso Deus. O quinto dom é o dom de operação de milagres. Trata-se dos atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Então, incluem-se aqui os atos divinos em que se manifesta o reino de Deus, claro, contra Satanás e todos os espíritos malignos. O sexto dom é o dom de profecia. É preciso distinguir aqui
a profecia é aqui mencionada como manifestação momentânea do Espírito daquela profecia como dom ministerial na igreja, mencionada por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 11. Então, como dom de ministério, a profecia ela é concedida a apenas alguns crentes, né? Os quais servem na igreja como ministros profetas. Agora, como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo o cristão cheio do Espírito Santo. O nosso sétimo dom é o dom de discernimento de espíritos. Trata-se da possibilidade de discernir e também de julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. O nosso oitavo dom é o dom de variedade de línguas. Trata-se do falar em outras línguas humanas e vivas, conhecidas como xenolalia, aquelas mencionadas no capítulo 2, versículo de número 4 dos Atos dos Apóstolos, ou uma língua completamente desconhecida do falante, chamada de glossolalia, mencionada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, e também no capítulo 14, versículo de número 2. E o nono dom é o dom de interpretação de línguas. Trata-se aqui da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e também transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Paulo, na sua primeira carta, então, aos Coríntios, ele destacou também que, embora existam diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes serviços no corpo de Cristo, há um só Espírito. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6, ele disse, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O conhecido comentarista bíblico Matthew Henry, ele destacou na reflexão sobre este texto que nenhum homem os recebe simplesmente para si mesmo. Pelo contrário, quanto mais os usarem para o benefício dos demais, mais se favorecerão a si mesmos. Outro conhecido comentarista bíblico, William Barclay, destacou que a igreja é, na verdade, o corpo de Cristo. E a característica de um corpo é que cada parte do mesmo realiza a sua própria função para o bem de toda a totalidade. Então ele também destacou que esta unidade não significa uniformidade e, portanto, dentro da igreja há distintos dons e distintas funções, mas cada um deles é um dom do mesmo Espírito e a cada um deles está destinado não para a glória do membro individual da igreja, mas para o bem da totalidade. Que esta doutrina da atualidade dos dons espirituais possa ser verificada, conhecida e experimentada por cada um de nós que faz parte do corpo de Cristo nesta terra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.